após dia, eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo, me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia, eu sou teu servo. Oi, oi, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Na minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, direto do meu estúdio móvel, quem vos fala, você já conhece, Pastor Marcos Alvim. E para mim é uma alegria estar aqui com você. Estamos aí iniciando nova semana, nova série, nova trilha sonora. Agora, Arautos do Rei para ser usado. Usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor. Hoje vamos falar um texto muito interessante. Vamos falar sobre Isaías. Isaías 50 fala do servo do Senhor. E eu quero trazer essa temática a semana inteira. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 50, versículo 4. Enquanto você finaliza aí, eu quero fazer uma oração por você. Isaías capítulo 50, versículo 4. Oremos, querido e amado Deus. Pedimos que o Senhor, Todo-Poderoso, nosso Pai, e nós lhe pedimos em nome de Jesus, que dia após dia sejamos teu servo, para ser usado por ti, Senhor. Abençoe esse momento, abençoe aqui, ali, onde quer que a pessoa esteja, que eles entendam o propósito da vida de cada um. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, Isaías 50, versículo 4, na minha Bíblia diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Muito bem, eu quero falar para você hoje saúde espiritual, a ênfase, primeiro dia aí, assim, útil da semana, segunda-feira, mas a ideia é que você tenha saúde espiritual. E aqui está, amigo, um tema extraordinário. Claro, porque o texto ele fala sobre algo que todo mundo quer. O texto ele apresenta o plano divino para a vida. O texto ele esclarece o único caminho da felicidade nessa terra, da saúde espiritual.
Claro, e o único jeito, amigo, é ser usado. Tem que prestar atenção no que eu vou falar. E aí, eu quero apontar aqui a primeira ênfase para hoje. Esse texto ele foi entregue para mim, eu tinha 13 anos de idade, quando eu tive encontro com Cristo. Eu estava na madrugada, perto das 2 da manhã, e eu estava lá no sítio, na casa dos meus pais, em cima de uma rocha, olhando ao céu e estudando a Bíblia, sozinho. Deus me deu esse texto e Ele me colocou isso como uma promessa, como um propósito. E Ele falou: olha, você será assim. Você é meu servo, ora por diante. E é claro que para se tornar um servo de Deus, tem que passar por um processo. O processo está em 3 etapas, quero falar dele já. Mas eu quero apresentar o resultado disso. O resultado disso está aqui. Aparece 2 vezes uma mesma palavra. A palavra, ela está aí, ó. É o erudito, aquele que tem erudição. O texto diz: o Senhor Deus, Ele me deu língua de eruditos. Então Deus dá língua de eruditos. Para quê, pastor? Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Depois do ponto ele continua: Ele me desperta todas as manhãs e desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então, o resultado disso é 3 grandes benefícios incríveis que o texto entrega. Primeiro benefício, você vai ter a língua do erudito. Isso não é de você, isso vem de Deus. Deus deu, Deus dá a língua de eruditos. Segundo benefício é o uso que você vai fazer daquilo que foi entregue a você. Já vou falar o que é erudição. E o terceiro é que isso é um processo contínuo a cada manhã. Você é despertado por Deus para ouvir como ouve um erudito. Pastor, o que é um erudito? Ora, um erudito, você entrar aí na língua original, hebraico, quando você vai no texto, irmão, você procura a língua original. Lá tem uma palavrinha, limud. Essa palavrinha, ela significa aquele que é ensinado, instruído, discipulado. Isso mesmo. O erudito é um generalista especializado que recebe instruções diretamente de Deus. Como assim, pastor? Generalista especializado. Ele sabe de tudo. Em todos os aspectos da vida ele sabe. E ele é especialista no máximo desses aspectos. Claro, o erudito, ele contempla toda a vida do ser humano. Ele consegue resolver todos os problemas. Pastor, não está escrito isso aqui. Tá, claro. Olha o resultado do erudito. Só você olhar exatamente no centro do verso. Diz assim: para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O erudito é aquele que sabe dizer boa palavra ao cansado. Pastor, que tipo de canseira? Qualquer tipo de canseira. Claro, de uma diarreia até a diabetes, de uma crise de choro por uma perca, até uma depressão. Todas as dores são originárias do pecado. O sofrimento veio para o planeta Terra após o pecado. Depois que o casal pecou no Jardim do Éden, a sentença foi essa: maldita é a terra por tua causa. A partir daquele momento, por causa do pecado,
todo o mal, toda a tristeza viria sobre a terra, a maldição. E agora o erudito, ele chega como uma luz e ele vai iluminando, ele vai resolvendo o problema das pessoas com conteúdo profundo, estratégico, planejado. Isso é o que Cristo fez nessa terra. É claro que o texto, Isaías 50, ele é um texto messiânico que vai culminar no capítulo 53, que apresenta o pregador, o servo do Senhor, que sofre para salvar. Então, meu amigo, essa primeira metade aqui, eu quero esclarecer para você. Você gostaria de ser um erudito? Você gostaria de ser uma fonte de esperança? Você gostaria de ser a voz do amor de Deus às pessoas? Qual é o teu propósito? A cada manhã você levanta para escutar, para ouvir como um erudito escuta. Ok, pastor, eu quero isso para minha vida. Você vai perceber que isso é o legado que o Pai deixou para cada ser humano. É ser usado. O ser usado é algo incrível. A palavra ser usado tem uma conotação não tão boa aqui no mundo capitalista, mas ele tem um significado celestial. Porque você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é que Deus é egoísta e exige que você adore Ele e você obedeça só para Ele ser adorado. Não é isso não. É que você foi criado para estar ligado a Ele e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Isso será a tua felicidade, porque Ele criou você para ser feliz. Você entende, meu amigo, minha amiga? Ok, pastor, eu quero ser usado. Essa semana nós vamos falar sobre erudição a semana inteira. Mas como é que é o processo, pastor, para mim chegar aqui? Para que Deus me dê a boca de erudito. Aqui está o texto, aqui já aconteceu. Deus dá ao servo dele a língua de erudito. Vamos entender o processo rapidinho em 3 etapas. Eu quero que você volte lá, você já conhece o texto que eu vou entregar para você aqui, mas vai fazer um pouco mais de sentido a partir dessa perspectiva. Abra lá sua Bíblia em Isaías. É o mesmo livro, é por isso que ele tem essa lógica. Quando você estuda a Bíblia, você tem que analisar o contexto amplo, imediato, de perto e de longe, comparar os textos. E aqui, Isaías, capítulo 6, Isaías é também o servo do Senhor. E aqui apresenta a etapa de como você ter saúde espiritual e se tornar um servo do Senhor. Se tornar alguém realmente usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor. É isso que Deus quer para você. Isaías capítulo 6, aqui na minha Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu:
Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso mesmo. Aqui está o processo da formação de um servo do Senhor. 3 etapas básicas. Aqui tem muito o que falar, mas aqui a ideia hoje é oferecer para você os pilares da saúde espiritual, a entrega de um propósito. Primeiro pilar é a visão. É a visão. Nesses áudios que eu envio para você aqui de segunda a sexta-feira, eu tento entregar para você uma visão do Todo-Poderoso. Eu tento entregar para você o ambiente celestial. Eu tento fazer você ser circundado por uma luz. E essa luz é o fogo. Claro, você vai ver que ele vê o Senhor em um alto e sublime trono. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Enquanto as bases do limiar se moviam, toda a casa se encheu de fumaça. A fumaça acontece pela queima, pelo fogo. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra. Ele é Deus, Ele é fogo consumidor. Daniel teve uma visão semelhante e ele viu alguém e ele fala que desse trono do Deus Altíssimo, Deus Pai, saía um rio de fogo. As rodas do trono, do altar, as rodas do trono era fogo. Você vai olhar aí, Daniel 7, verso 9. Fogo. Você tem que ter a visão de Deus, amigo. Você precisa ter a visão de quem é Cristo. Você precisa ter a visão. A visão é algo extremamente importante. Quando Cristo vem para se comunicar com João, o apóstolo João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, quando ele vem e ele vai se mostrar a João, a primeira coisa que ele faz é mostrar a visão do Todo-Poderoso, de Cristo. E ele estava lá, e ele vê a Cristo. O verso 12 do capítulo 1 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Visão. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não tem uma visão do Deus Todo-Poderoso, do Criador, daquele que é, que era e que há de vir. Isaías, quando ele tem essa visão, acontece a segunda etapa no processo de formação de um servo. A primeira etapa é a visão.
A segunda etapa é a sensação de indignidade profunda. E o problema dele, da indignidade dele, você já viu aqui, é a língua. Lábios impuros. E ele fala que ele tem um problema porque ele tem lábios impuros. Ele habita no meio de um povo de lábios impuros. É intencional aqui a fala do profeta. Isso vai combinar lá no texto de Isaías 50. Por quê? Porque o erudito, ele tem língua de erudito e ele fala uma boa palavra. Isaías se sente indigno e incapaz, ele não consegue falar boa palavra. Ei, aqui Isaías, no dia que ele recebe uma visão, ele olha para si, ele se sente um miserável, pobre, cego e nu. Isaías se sente um incompetente. E ele diz, ai de mim. Por quê? Porque do jeito que ele está diante do rei, diante da visão que ele tem, ele não tem esperança, ele vai ser destruído, ele não vai ter fé, ele não vai acreditar que é possível se salvar. Todas as pessoas que tiveram a visão do Todo-Poderoso se prostraram. Daniel caiu como morto, João a mesma coisa. Você tem que cair aos pés de Cristo como morto. Não confie nessa cabeça sua. Não confie nos seus pensamentos, nada presta aí em você. O próprio Isaías apresenta a mensagem que nós somos como trapo de imundícia. No outro texto, ele fala que nós somos menos que nada. Isaías, ele é o livro que é uma pequena Bíblia. Ele tem 66 livros, assim como a Bíblia tem 66. Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. E ele apresenta esse contexto, esse cenário. Então, meu querido, fase 2. Para você ser um servo do Senhor, você tem que ter ciência da sua completa indignidade, da sua completa incompetência. A maior de todas as desgraças do mundo é incompetente com iniciativa. Se você entende que você é incompetente, você tem que clamar. Você tem que clamar por erudição. E agora Isaías, ele clama. E ele fala, ai de mim, porque eu estou sendo consumido. Só que ele não está clamando, dizendo que aconteceu, que ele está condenado. Ele está pedindo misericórdia. E aí acontece a terceira fase na formação de um servo. Lá do altar, do Santíssimo, lá do santuário celestial, vem uma brasa viva, um fogo, sai de lá e toca os lábios do profeta e limpa o profeta. O profeta se sente limpo, perdoado, purificado. Automaticamente vem uma voz, e aí, você está pronto? A quem é que eu vou enviar para ser meu servo? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a terceira etapa é a chegada da tenaz, do fogo purificador. Claro, e essa chegada se transforma, faz com que você seja transformado no servo do Senhor. E agora isso tocou os teus lábios. E você é enviado para falar. Agora você, o erudito, aquele que é o discípulo, aquele que é o ensinado, o instruído. Então, meu amigo, aqui começa a saúde espiritual. O texto diz que o servo de Deus, Isaías 50, verso 4, ele consegue dar boa palavra ao cansado. Isso acontece de forma contínua. Ele busca, entrega, busca, entrega, busca, entrega. Isso é o servo. A palavra servo é aquele que entrega a cerviz.
do termo cervical. A cervical está atrás, aqui atrás do pescoço, aqui embaixo, na nuca. A cerviz era usada para colocar jugo. A cerviz é como se fosse a ideia do jugo hoje com os cavalos é o cabresto. É aquele item que é colocado na cabeça do cavalo, que guia o cavalo onde quer que vá. A partir desse momento, Deus ele fala: quem é que eu vou enviar? Isaías fala: eu entendi, Senhor, pode me enviar aonde quer que vá. E se você olhar aqui, não é fácil não ser servo do Senhor, meu jovem, minha jovem. Você, comportor, que eu estou falando com você, não é fácil. Claro, porque o texto ele apresenta isso. Porque o verso 6 do capítulo 50 diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Não vai ser fácil ser servo do Senhor. As pessoas vão falar mal de você, vão te afrontar. Você vai visitar famílias e você não pode se magoar com elas. Você tem que entender que você está sob o jugo de Cristo. E aqui tem algumas regrinhas, mas hoje eu quero só pontuar para você isso aqui, fazer um apelo para você. Você entende a importância de ser usado? Você entende que o fato de Deus te usar é a tua própria salvação? Eu passei por muitas crises na minha vida, muitas delas. Uma delas é que eu tive que trancar o curso. Eu vim fazer teologia, demorei muito a fazer teologia. Fugi da teologia por 6 anos. E aí quando eu vim fazer teologia e eu amei o curso, o primeiro, segundo, terceiro ano, foi incrível. E aí para iniciar o 4º ano eu tive que trancar o curso. Deus tinha algo para me ensinar. E assim, gente, eu temi não poder voltar. Eu temi porque talvez eu não poderia me tornar um servo de Deus. E eu fiquei assim, e eu comecei a clamar a Deus. Eu falei: Senhor, se eu não for teu servo, se eu não for pastor, eu morro. Eu não tenho sentido para viver. Demorou eu entender o propósito. Demorou eu entender isso. O Senhor já me deu uma visão. Eu estou completamente necessitado de Ti. O Senhor já me purificou. Agora, Deus Todo-Poderoso, não permita que eu não seja Teu servo. Porque a felicidade está em ser Teu servo. Comportor, a tua felicidade está em você estar no campo, na casa das pessoas. Se você não for usado por Deus, você será um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Cada um recebe isso aqui. Assim como Paulo disse, assim como Jesus disse, tem pessoas que essa palavra é para ele, outras não. Então, fica por tua conta a sua comunhão com Deus, você escolheu o que eu estou falando. Mas se você sente arder no coração a necessidade de ser sábio, se você sente arder no coração a necessidade de levar Cristo para as pessoas, se você sente isso, é porque você entendeu que você foi chamado para ser usado no ramo da comportagem. Porque é aqui na comportagem que o ensino é profundo, é abundante, é pleno. Então, meu amigo, ouça meu conselho. Seja usado. Aceite o processo.
Entenda que você tem que ser servo. E assim você será feliz. Tá bom? Valeu!